Salve, Fenômeno Azul! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Desde já e sempre agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino, amiga torcedora azulina. É Sírio de novo, né, família? Sexta-feira, começam-se ali as peregrinações, todos os aparatos esperando o grande momento do Sírio no domingo, né? O paraense comemora muito esse momento em outubro, né? Como vocês sabem bem da verdade, aí a Santinha faz parte da vida de muitos paraenses, né? Mesmo aqueles que são de outras religiões respeitam esses momentos aí, que sabe, eu acredito que, digamos assim, a fé é uma coisa que a gente não pode palpar, né? Uma coisa que a gente não pode ver, a gente só sente ela, né? E aí eu passei hoje, eu vinha no ônibus para casa, eu já via aqueles romeiros de bicicleta, né? Pessoas caminhando também. Ontem quando fui trabalhar já tinha pessoas caminhando na BR, então uma coisa muito boa, né, meus amigos? Eu sendo franco para vocês, esse momento assim é um momento de confraternização entre as pessoas, para mim é saudável, entendeu? Porque hoje a gente vive muito isolado, dentro do celular, né? Porque o celular virou aí um acessório do corpo do ser humano hoje em dia, né? É muito raramente tu passar onde tu não vê o camarada com o celular na mão, ou uma pessoa com o celular na mão, ou com o celular. São muito raros aqueles que tiram momentos, né? Eu costumo agora me desintoxicar do celular, né? Deixo ele ali, meu celular é quase todo tempo no silencioso, porque você acaba perdendo, sabe? Tem certo retrospecto na vida que a gente tem que recuperar, né? Principalmente nós que somos da geração milênio, nós se transformamos nesse meio desse eixo, né? Porque na década de 90 poucas pessoas tinham celular ali, né? Então a gente pouco contato tinha. E hoje nossas crianças, né, nós vamos aí vivendo esse momento, né? Não sei no que vai dar futuramente, né? Tem coisas que não vem muito legal aí. Aí quando a gente vê esses momentos, né, de confraternização, pessoas que vêm do interior, já não é mais a mesma quantidade, mas ainda tem aquele costume, né? Traz o pato, o tucupi, vem a velha maniçoba aí, para quem ama a maniçoba aí, é demais também. O seu amigo é chegado também na maniçoba. E é muito legal, meus amigos. É muito legal ter esses momentos, entendeu? São por mais que sejam religiões diferentes, a gente sabe, né? Mas eu respeito demais e quem tem fé, né, acredita, cada um leva para sua vida aquilo que há de acreditar, né? Para mim, tendo fé, acreditando em Jesus Cristo, em Deus, para mim tá ótimo, meus amigos. É o que o Pai prega para nós, né? Então, todos os caminhos levam a Deus e a Jesus Cristo, tá? Então, bom Sírio a todos aí, né, meus amigos? Já desde já, né? Mas ainda vamos continuar, né? Hoje, sexta-feira, meu pai que era um devoto também saía de bicicleta daqui a 4 horas da manhã, já estava pegando a estrada para ir para a banda de São Brás, né? Hoje a gente vê as motocicletas que vão acontecer. Belém está em festa, o Pará todo na verdade, né? Que tem, cada município também tem seu Sírio ali, pra vocês verem bem no Pará como é que funciona. Quem está distante, acho que sente até saudade desses momentos aí. É confraternização, meus amigos. E tudo que serve para confraternizar, para mim, é válido, tá? Então, bom, né? É Sírio. Bom, meus amigos, então voltando ao assunto, como eu falei para vocês, eu falei sobre a entrevista do Rodrigo Santana, seria muito interessante. Foi muito interessante. Sabe por quê? O Conversa com o Leão é um programa que ele te aproxima. Tu lança tuas... Claro que eles não vão botar todas as perguntas lá, que a gente sabe, né? Que tem um certo... Mas só que tu vê que as perguntas que o torcedor vai fazendo são perguntas que qualquer um de nós faria no seu dia a dia ou já pensou em fazer, né? Então, quando perguntado sobre a temporada, sobre se algum jogador que ele tem interesse que venha, ele diz que tem um jogador que ele vai brigar bastante para que ele venha para o clube do Remo. Não deu nome, que é para não dar margem à concorrência, como ele falou, Rodrigo Santana, né? Foi bastante sucinto sobre o jogo. Ele já tinha falado sobre qual foi o jogo que ele viu a virada de chave, foi aquele jogo lá da Neblina, né? Remo e Caxias. Então, ele falou daquele jogo. É um cara muito sensato, né? É um cara que tem foco no seu objetivo e eu creio que vai alcançar. Eu não vejo ele muitos anos na frente do comando do clube do Remo,
porque eu vejo que ele vai crescer, meus amigos. Vai ser um técnico de time aí, de até time estrangeiro grande aí. Eu vejo o Rodrigo Santana nessa performance dele, né? E o Clube do Remo dá sorte para essas situações. Tira aí o Cuca, né? O Bonamigo, né? Que cresceram aqui no Clube do Remo, né? O próprio Dos Anjos passou por aqui também. Teve outros treinadores aí, o Carabina, quem era mais velho aí, lembra desses treinadores que cresceram no Clube do Remo e viviam fazendo a ponte, né? Retornando, indo e voltando, né? O Cuca a gente nem sonha mais com ele por aqui, mas começou jovem aqui, até jogou no Clube do Remo. Então, eu vejo ele dessa maneira, né? E o jogo que ele achou mais difícil foi o jogo contra o Aparecidense, quando ele testou a linha de 4. Né? Vocês lembram muito bem aquele jogo, o Clube do Remo ganhou de 1-0. Gol do Pedro Vitor, que tem previsão aí de jogar na Ásia, né? Mas não vamos falar dele hoje, vamos falar no próximo vídeo aí, porque eu estou trazendo os scout de todos os jogadores, como vocês viram, a bem da verdade, tá? Então, quando foi passado o tipo de jogador que ele quer, um atleta de vigor físico, poder de decisão, né? Até porque a Série B ela é mais técnica, tá? A Série C é mais força, mais, né? Ainda tenta implementar o esquema tático ali, mas ela é mais força. E na série B não, ela é mais técnica, é uma série mais visada, né? Tu tem que armar com bons contratos, com bons jogadores, para que segure ele, porque no meio da temporada tem as contratações de meio de temporada e muitas vezes o jogador que vai se destacando na B acaba mudando de série, né? Foi mencionado sobre o MV, acho que até um torcedor nosso, um amigo nosso do canal até comentou sobre o MV, né? Aquele que está lá no Amazonas também. São jogadores que têm contrato feito, meus amigos. Entendeu? Desses jogadores que têm contrato feito, vocês têm que primeiro botar na balança o seguinte, a torcida do Clube do Remo, tá? A primeira coisa que a gente tem que colocar na balança é a torcida do Clube do Remo. Que tipo de torcida eu tenho? Né? Que tipo de torcida eu tenho? Uma torcida que cobra? Uma torcida que exige? Uma torcida que tem um certo ainda receio sobre o ano de 2021, que para mim tem que renovar, né? Tem que esquecer aquele ano. Tá? O cachorro começou aí, mas não vamos manter o foco aqui. Se ele acelerar, a gente para. Então, para mim, é esse o primeiro retrospecto que tem que ter. A torcida. Ele até falou sobre redes sociais, vocês viram? Né? Se vocês não viram, ele falou sobre redes sociais, que muitas vezes jogam nomes lá, né? E aí, olha, vocês têm que entender também, tem que entender uma coisa. Nós que somos mais velhos aqui, eu sei o público que a gente tem no canal, a gente não tem nenhum meninozinho que nasceu aqui em 2020, deve ter alguns por aí que nasceram em 2000, né? Mas quem é da década de 90, sabe toda essa transição que a gente foi fazendo no meio da internet. Muitos de nós ainda estamos perdidos aí. Né? Muitos de nós não sabem nem... Eu num longo retrospecto a vocês, eu não sei nem como é que será o nosso futuro mentalmente com essas situações da internet aí no celular, né? Nós ficamos muito individualizados, né? Então quem é dos anos 90, ali, 80, sabe? Então quando eu nasci, o Tonhão já estava nessa trajetória. Para mim a transformação já é muito difícil, assim nesse sentido, a gente não sabe de muitas coisas, né? Imagine assim pro Tonhão, que é uma cabeça mais daquela das antigas, né? Então, muitas das vezes, eles pegam na internet e eles acham que aquilo é aquilo que a torcida quer, entendeu? Porque vivem, né, vivem a transição de não saber o diferenciar da realidade do que o algoritmo aponta, porque o algoritmo ele aponta as coisas que muitas das vezes a gente acha que é aquilo que a torcida quer, como tiveram alguns jogadores aí que a torcida tava falando e tu começa, digamos, repetir as coisas, e o algoritmo vai repetindo, e quanto mais ele repete, mais tu vai ficando unitário naquela mesma coisa, entendeu? E acaba passando uma ideia para a diretoria e para alguns que é aquilo que a torcida quer, entendeu? Então nós temos que policiar bastante, porque o empresário ele pode jogar em cima do algoritmo. Ele joga o nome do jogador que está parado aí, como o Léo Jabá, e já começa a se especular sobre ele, né? Já começa, inclusive teve páginas no Instagram que eu vi ontem, especulando jogadores como o Shoa, sabe? Não, se nós vamos dispensar um monte que está aqui. Armou-se um contrato para eles para dispensa no final da temporada. No final do último jogo do Clube do Remo. Pronto. Entendeu? Aí eu vou trazer o Shoa. Nem no Ipiranga ele foi tão bem aqui em casa, jogando contra a gente. Nós vimos muito bem aí. Tá? Então, tem que policiar essa situação.
né? A gente tem que caber um melhor entendimento do que passa da realidade, o scout e as redes sociais. E até nós mesmos temos que falar aqui, sendo sincero com o torcedor, para ele próprio se policiar nessa condição. Das exigências que ele pede, o quanto ele vai, digamos, afetar no poder de decisão, né, dentro do clube. Porque tem horas que passa do limite. Tanto que nós estamos com 2 pendências aí a ser julgada por questões da torcida. Nós temos que se transformar nessa lógica aí, né? Eu mesmo aqui, fazendo a meia, eu fui pro estádio, pra frente, eu fui passar no trabalho uma vez, que quando eu tava pedindo público zero, para parar lá para fazer um vídeo. Tem vídeo meu fazendo 2 vezes aí no estádio quando pediram público zero. Tá? Até os infiéis aí colocaram 13 mil lá no joguinho deles aí. Então a gente tem que começar a ver quais as nossas prioridades. Muitos de nós aqui que cobram certas situações, tá, meus amigos? Então ele tocou nesse assunto, né? Então também falou do esquema tático, que vai manter o esquema tático, né? E vai trazer peças que possam se encaixar melhor no esquema tático. E também sai aí já que provavelmente o Clube do Remo vai manter 8 nesse plantel que tá, né? Já aqueles que já estão assinados mesmo e mais uns 6 aí, tá? Falou sobre o CT, nós vamos pesquisar como é que tá o CT. Gente, tem um negócio que comigo é assim. O Clube do Remo começou muito mal a temporada, certo? Promessa de campanha tem 4 anos para ser cumprida. Às vezes o cara pega e diz, ele não cumpriu a promessa que ele falou do CT, não sei o que. Nós estávamos num aperreio, nós tínhamos que sair dessa Série C. Então tinha que, o próprio Cacheado falou ontem que quando o Clube do Remo viajou, que estava contratando médico lá, ele viu essa situação, mas não falou nada naquele momento. Por quê? Porque o momento era de concentração, que era o objetivo do time. Entendeu? Então essas coisas a gente tem que priorizar. E agora que a gente saiu da Série C, é Série B, o que vai acontecer? Vamos trabalhar o CT, até porque na Série B não se permite que você treine onde você joga. E o Clube do Remo vai mandar alguns jogos no Bainão, né? E nós temos que apoiar todo o tempo, meus amigos. Tem que apoiar. Entendeu? Tem que apoiar porque tem que ter reserva. Entendeu? Vamos tirar o exemplo do vizinho aí. O vizinho estava botando 7 mil lá. 7, 8 mil nesse jogo, agora que eles já passaram dos 13. Porque foi feita uma campanha, né? Nós vimos aí o Dinho Menezes fazendo uma campanha, entendeu? Que vá para o estádio. E eles estão peningando ali, entendeu? Né? Não que eu não torça para eles cair. Por mim, que eles caíssem, eu não estava nem vendo, entendeu? Eu quero que eles caiam mesmo. Mas eu estou dando como exemplo para vocês, né? Para a gente se policiar quanto a gente quando está pedindo público zero por não gostar do presidente, por não gostar da diretoria, entendeu? Posso ser até acrítico aqui, mas eu estou dando o meio termo para vocês aí do outro lado pensarem, tá? Para não ficar só naquilo e achar que aquilo é a realidade nossa, né? Bom, também mencionou sobre 4 jogadores que dispensaram aí o Clube do Remo, né? Que foi o Felipe Garcia, o Rafael Oliveira, Patricão, Camacho e Rosquilha, né? Que falaram que não jogariam a Série C e assinaram com o São Bernardo, né? Então ele havia falado que tinha jogadores que tinham dispensado o Clube do Remo. Para vocês verem como é, né? Para vocês verem como é, tá? E ele falou, até tocado, mencionou, ele disse, olha, não tem nem possibilidade deles virem jogar aqui, entendeu? Então é um treinador que para mim passa uma boa impressão. Inclusive ele tocou até no assunto que ainda não está assinado o seu contrato, mas tá para ser, sabe? O Paulo Cachara até sorriu, ele disse, não, tá na menção do presidente do jeito que ele quer, mas não do jeito que eu quero, né? Então, cara, eu penso assim, que a caminhada vai começar em dezembro, né? Ele saiu de férias hoje, na sexta-feira, mas a caminhada mesmo começa em dezembro e nós temos tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo mesmo. Espero que esse ano, como ele mesmo mencionou, é buscar o acesso. Porque quando você briga pelo acesso, o mínimo que você vai conseguir é se manter. Porque se você armar um time para querer dizer, eu vou querer me manter, se você vai querer só se manter, o mínimo que você vai encontrar é a zona, como foi em 2021. Lembramos bem. E não contratar jogadores mercenários. Eu acho que ele sabe muito bem disso, tá? Tem jogadores mercenários aí que pinta e bordam, né? Pinta e bordam mesmo com a cara, não estão nem aí, não tem comprometimento com o time, não tem comprometimento com nada,
E isso não é para nós, isso não é nem do feitio da torcida do Clube do Remo, tá? Então lembrando a torcida, cantar do início ao fim e depois cobrar, se for de cobrar no final. A gente reza para que não precise cobrar, né, meus amigos? Tá? E também foi dispensado aí, como vocês viram, né, o Ares, que a gente fez o scout dele, e o Vitor Lube, né, Vitor Lube que chegou ali para suprir uma necessidade que o Clube do Remo teve, né, um goleiro que já passou pelo Clube do Remo, estava no Águia, depois voltou para o Clube do Remo por causa que o Rangel se contundiu naquele jogo contra o Caxias, né, e entrou no lugar dele o Léo Lang, e o Léo Lang não tinha substituto, né, então na falta de um, teve que contratar um goleiro de 1,93 m aí, fez só essa partida mesmo, teve no banco contra o Ferroviária, né, e rescindiu com o Clube do Remo, tá? Ele sabia que o contrato seria curto, ele quer pintar uma vez, né? Senão, às vezes você fica na sombra de algum goleiro e você acaba não se destacando. Bom, além disso, né, o Adson foi embora também, tá? Já começou a sair alguns jogadores, todos com contratos ok, tá? Lembrando que o Pedro Vitor vai tirar um pino do joelho, né? E também o próprio saiu nas redes sociais que o Bruno Silva, que a gente já fez um scout dele aqui, primeiro vídeo aí vocês podem procurar, ele tá indo para assinar com o Rio Branco, só que ele não pode sair ainda porque ele tá debilitado, né? Quando você pega o atleta, o trabalhador, qualquer uma empresa que você trabalhe, apesar de passarem algumas coisas aí que a gente sabe, né? Você tem que sair da empresa inteira, intacto como você entrou na empresa. Por isso os exames admissional e demissional, né, meus amigos? Então, tá nesse aguardo, né? O Jadson tá assinado, meus amigos, o Charminho, né? É o empresário que tá fazendo o dengo, tá? Mas o Jadson está assinado com o Clube do Remo, tem um pré-contrato, ele está interessado em ser ídolo do Clube do Remo, tá? E outro jogador que a gente vai trazer aqui, meus amigos, é o Léo Lang, né? Como eu falei para vocês, o goleiro de 1,90 m, 26 anos, 2 jogos fez pelo Clube do Remo, uma vitória e uma derrota, teve 135% de minutagem, sofreu 4 gols, né, e pegou aquele pênalti lá contra o Caxias, aquele pênalti decisivo. Teve jogadores que fizeram só algumas coisas que foram decisivas, né, pro Clube do Remo, tá? Então, é um bom goleiro, é jovem, olhando para ele até nem vi a estatura dele, rapaz, e eu tô até surpreso de ele ter 26 anos aí. Eu deixei a foto aí, vocês podem ver como ele tá meio... Tem que se cuidar, tomar um açaí esperto aí, Lang, tá meio quebrado. Tá? Então esse é o Léo Lang, o substituto direto do Marcelo Rangel, que nós vamos falar já dele. Mas deixa eu falar para vocês do Jonilson, zagueiro do Clube do Remo, né? Atleta aí de 1,88 m, 22 anos, teve 9 jogos pelo Clube do Remo, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota, tá? 7 jogos ele foi titular, tá? Tem um poder, uma eficácia de 26,7%, teve interceptação de 6,7%, tá? Tem aí 739 minutos jogando pelo Clube do Remo. O Jonilson, como eu falei para vocês, é um atleta que é de Castanhal, né? Ele digamos assim, ele é aquele zagueirão mais plantado, mais lento um pouco, apesar da juventude, por isso que ele tem ainda o tempo de se transformar, tem 22 anos, tá? O treinador até passou sobre isso ontem, que quem treina bem, com certeza vai jogar, tá? Ou então vai até no banco. E ele não teve vez, né? O último jogo dele, salvo engano, foi contra o Sampaio Corrêa. Contra o Sampaio Corrêa ele estava na reserva, isso foi substituiu ali aos 46 minutos para naquela pressão que estava segurando. Então depois daí não teve mais vezes, até porque as preferências são um zagueiro que tenha boa saída, por estilo do Lige, o zagueiro direito que também tem uma boa saída e colocou um lateral investido ali para uma saída melhor. Até porque, como eu falei para vocês muitas vezes no esquema tático, quando você tem só um atacante lá na frente, não tem por que você ficar com 3 zagueiros lá, você deixa um de mais flutuação como lateral, né? Vários times fazem isso, tá, meus amigos? E agora nós vamos fechar falando aí do Marcelo Rangel, que chegou com a árdua missão, né? A árdua missão mesmo. Marcelo Rangel, de 1,86 m, 36 anos, 44 vitórias, 44 vitórias já, 44 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, tem uma minutagem aí de 3.915 minutos jogando pelo Clube do Remo, tá? É muito jogo,
Foi 42 jogos que ele foi titular, o Marcelo Rangel, tá? Sofreu aí três cartões amarelos, né? Tem uma consistência na saída ali meio devagar, tem um ótimo reflexo, tá? Bolas aéreas, ele tem um déficit demais na bolas aéreas, tanto que ele fica em 0,5 de saídas de bola, né? E para mim digamos assim, a grata surpresa na transformação do Marcelo Rangel, como vocês viram aí, né, meus amigos? O Marcelo Rangel chegou aqui com a árdua missão de substituir um líder, ou um ídolo, na verdade, né? Um ícone dos últimos tempos do Clube do Remo, que era o goleiro Vinícius. Então se cobrou muito mesmo, porque é muito difícil quando você assume o lugar de uma pessoa que passou tantos anos e deu tantas alegrias, também deu algumas tristezas, né? Tristeza assim que eu falo, algumas falhas, né? Mas também deu muitas alegrias, teve cabimento que deu até título, né? O último contra da Copa Verde foi ele que defendeu alguns pênaltis. Então, para você substituir esse lugar, meu irmão, é muito difícil. O Marcelo Rangel provou para nós, com A mais B, que conseguiu. Tanto que rola aí a defesa do acesso, que foi que gerou o contra-ataque que saiu o gol do acesso. Fomos do 0 ao 100 em questão de minutos, né, meus amigos? Em questão de minutos. Então o Marcelo Rangel foi essa grata surpresa. Excelente goleiro. Não foi à toa que passou aí 7 anos defendendo o Goiás. Porém, tem um déficit para mim. Tá? Um déficit na melhor saída com a bola nos pés. Tá? Que hoje o goleiro tem que ter isso. Ainda mais que se trata de 3 zagueiros e os zagueiros vão abrir para te escolher a melhor opção. Tá? E uma saída de bola na jogada aérea que ainda está deficitária. Tem treinado um pouco mais, mas dá bastante déficit. Eu acredito que o Clube do Remo tem que contratar um goleiro que tenha essas características de saída de bola, né, melhor poder de decisão, porque o Marcelo Rangel está com 36 anos, daqui a pouco ele vai parar, meus amigos, tá? Ele talvez renove com o Clube do Remo para se manter na Série B, mas acho que ele vai virar um banco de reserva, vai ter um revezamento, até porque o calendário vai estar cheio para o ano que vem, né? Então, eu parabenizo, me agrado se ele for contratado realmente pelo Clube do Remo, tá? Dos 3 aí que eu falei, eu manteria só o Marcelo Rangel mesmo, né? Vitor Libre já foi, mas o Lang também, eu acho que não sei, não vi assim tanta coisa nele, né? O Jonilson também talvez seja emprestado, tá? Não vejo que ele vá ficar de aporte para a Série B. E, né, cara, agradecer aí. Inclusive, ele estava lembrando do assunto, né? O goleiro Vinícius não conseguiu se eleger. Eu acho que o goleiro Vinícius, ele deveria ter ficado um pouco mais no Clube do Remo. Ali nos bastidores, para a torcida tá vendo ele ali, né? Eu acho que no caso, quando estava naquele momento ali, que até o seu boneco também saiu, né? Que não era para ter saído. Saiu do trabalho que ele fazia lá. Né? Ele era auxiliar de desenvolvimento, digamos, ele ficava só, digamos, acompanhando um jogador para ele melhorar, tanto que ele estava acompanhando até o Ribamar, né? Ele auxiliar, esqueci até o nome que dá, mas ele era isso, ele saiu, assim como o goleiro Vinícius também. Acho que quando ele viu que estava aquela confusão toda, ele apostou de um lado, ele disse, ó, então eu vou sair, né? E aí saiu no auge, a torcida vai ficar do meu lado, porque tá todo mundo contra a direção. E no final, né, acabou sucumbindo, porque o Clube do Remo você sabe como é. O Clube do Remo é muito difícil ele manter os seus ex-jogadores como alguma coisa dentro do clube, como um ídolo, como uma coisa assim, né, para não ficar muito grande. Eu nunca vi isso no Clube do Remo. O rival tem esse negócio aí, reúne alguns jogadores do passado, mas o Clube do Remo não. Como vocês sabem, só o Pirissá e o que dá o nome do estádio lá, né? Até o Evandro Almeida, né? Vai não, tá? Então, era o jogador do Clube do Remo também, foi diretor, foi tudo no Clube do Remo. Eu acho que eu nunca vi um ex-jogador na minha fase de vida que tenha sido presidente do Clube do Remo, tá? Não vi nenhuma vez, nem me recordo agora. Se você recordar aí, comente aí no canal, tá? Mas foi isso que foi o erro do goleiro Vinícius, né? Não teve a partida de despedida que ele teria, até a medalha de honra que o dá para ele já foi esquecida, entendeu? Aí, meu irmão, quando você cai no esquecimento da torcida,
Aí não adianta depois, seu boneco é ídolo nosso pra caramba, mas talvez ele pleiteie a presidência também, né? Estamos esperando aí. Bom, meus amigos, por enquanto do que eu vi é isso. Se você concordar ou discordar de alguma coisa, pode comentar aí no canal, tá? Eu agradeço aí o apoio que vocês têm dado ao canal, tá? E pode comentar à vontade aí, tá? A gente está aqui para isso, a gente está para fazer esse debate sobre o Clube do Remo. Aqui não é só a minha palavra que vale, a palavra de vocês vale muito mais do que a minha, porque eu faço a leitura, trago para cá em caso de dúvidas, entendeu? Como eu trouxe aí que estava falando do MV, desse rapaz que está no Amazonas, até esqueci o nome dele agora, rapaz. Tá trabalhando também, tô com sono ainda. E são jogadores que têm interesse demais. Olha o Amazonas. Vocês viram o planejamento do Amazonas esse ano? Vocês viram? Não foi o planejamento do Amazonas? No meio da temporada eles pegaram 15 jogadores, mandaram embora Ju, mandaram embora Sassá, meteram 15 jogadores novos, até que acertou aquele lá. Rapaz, é o nome até... Esqueci o nome do rapaz agora. Tá? Mas bom, amigos, a gente vai comentar mais coisas por aqui, tá? O vídeo se alongou um pouco, né? Então, bom Círio a vocês. Eu vou fazer mais um vídeo amanhã, mandando os abraços aí durante da semana pra nós, né? E tamo junto aí, né? Mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família?